No exemplo de Esdras, capítulo 7, versículo 10, o tema é o propósito do coração de Esdras, e cada uma das divisões principais obtidas do texto desenvolve essa ideia dominante. James Gray, certa vez, deu a seus alunos um esboço textual sobre Romanos 12:1, que diz: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Usando o sacrifício do cristão como tema, Gray traçou as seguintes divisões principais do versículo. Ponto 1. A razão do sacrifício. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Ponto 2. O que deve ser sacrificado. Que se ofereçam. Ponto 3. As condições do sacrifício. Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ponto 4. A obrigação do sacrifício. Este é o culto racional de vocês. O seguinte esboço de Salmos 20, capítulo 23, versículo 1, é desenvolvido com base na ideia dominante do relacionamento do Senhor com o cristão. Título: Jesus é meu. Primeiro ponto: é um relacionamento seguro. O Senhor é meu pastor. Segundo ponto: é um relacionamento pessoal. O Senhor é o meu pastor. Terceiro ponto: é um relacionamento presente. O Senhor é o meu pastor. Ao preparar um esboço textual, às vezes descobrimos que as divisões principais de alguns textos são tão óbvias que provavelmente não teremos dificuldade em encontrar um relacionamento com a ideia dominante. Mas, em geral, é melhor descobrir primeiro o assunto do texto, pois ficará mais fácil distinguir as divisões principais. 2. As divisões principais podem consistir em verdades ou princípios sugeridos pelo texto. O esboço do sermão textual não precisa consistir em uma análise do texto. Ao contrário, as verdades ou princípios sugeridos pelo texto podem formar as divisões principais. Leia João capítulo 20, versículos 19 e 20, e observe que, no esboço que damos a seguir, as verdades espirituais expressas nas divisões principais são extraídas do texto. Título: A alegria da Páscoa. Assunto: semelhanças entre o povo de Deus e os discípulos. Primeiro ponto: a semelhança dos discípulos, o povo de Deus, às vezes encontra-se perturbado, sem consciência da presença de Cristo. Versículo 19, parte A. 1. Encontra-se às vezes profundamente perturbado por causa de circunstâncias adversas. 2. Encontra-se às vezes desnecessariamente perturbado em meio a circunstâncias adversas. Segundo ponto: à semelhança dos discípulos, o povo de Deus experimenta o consolo de Cristo. Versículo 19, parte B, versículo 20, parte A. 1. Por sua vinda, quando mais dele precisam. 2. Por intermédio das suas palavras. Terceiro ponto: à semelhança dos discípulos, o povo de Deus alegra-se com a presença de Cristo. Versículo 20, parte B. 1. Alegra-se, embora as circunstâncias adversas não mudem. 2. Alegra-se, porque Cristo está em seu meio. Aplicando a mesma regra a Esdras capítulo 7, versículo 10, e tendo por tema os pontos essenciais do ensino bíblico eficaz, é possível extrair 4 verdades principais do texto. Título: Ensino bíblico acima de qualquer expectativa. Assunto: pontos essenciais do ensino bíblico eficaz. Primeiro ponto: exige determinação resoluta. Esdras tinha decidido dedicar-se. Segundo ponto: exige assimilação diligente a estudar a lei do Senhor. Terceiro ponto: exige dedicação completa e a praticá-la. Quarto ponto: exige pregação fiel e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. 3. Dependendo da perspectiva, é possível encontrar mais de um tema ou ideia dominante em um texto, mas cada esboço deve desenvolver somente um assunto. Por meio do método da abordagem múltipla, podemos examinar um texto sob diversos ângulos, usando uma ideia central diferente em cada caso, e, dessa forma, obter mais de um esboço.
Tomemos o texto de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Usando as características distintivas da dádiva de Deus como ponto principal de ênfase, obtemos o seguinte esboço. Primeiro ponto, é uma dádiva de amor, porque Deus tanto amou o mundo. Segundo ponto, é uma dádiva sacrificial, que deu o seu Filho unigênito. Terceiro ponto, é uma dádiva universal, todo. Quarto ponto, é uma dádiva condicional, que nele crer. Quinto ponto, é uma dádiva eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. Examinando o mesmo texto de outro ponto de vista, tendo como ideia principal os aspectos vitais da vida eterna, o esboço será o seguinte. Primeiro ponto, aquele que deu, Deus. Segundo ponto, o motivo de ele dar, tanto amou o mundo. Terceiro ponto, o preço que ele pagou para dá-lo, que deu o seu Filho unigênito. Quarto ponto, a condição que diz respeito a nós, para que todo que nele crê. Quinto ponto, a certeza de que a possuiremos, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por vezes, é melhor que o principiante, com dificuldade para desenvolver o esboço com base na ideia principal de um texto, tente mais de uma abordagem. Em outras palavras, que ele examine o versículo, como fizemos, de outros pontos de vista, buscando preparar um esboço com um tema diferente. 4. As divisões principais devem vir em sequência lógica ou cronológica. Embora nem sempre seja necessário seguir a ordem do texto, as divisões principais devem indicar o desenvolvimento progressivo de pensamento. Tomando a primeira parte de João 3,36 como texto, quem crê no Filho tem a vida eterna. Começamos com o tema Fatos importantes referentes à salvação e descobrimos as seguintes divisões. Primeiro ponto, quem a provê? O Filho. Segundo ponto, a condição, crê. Terceiro ponto, sua disponibilidade, quem crê? Quarto ponto, sua certeza, tem. Quinto ponto, sua duração, eterna. Podemos dar a este esboço o título, A Vida que Jamais Termina. Note que o título difere do assunto, mas é por ele sugerido. 5. As próprias palavras do texto podem formar as divisões principais do esboço, desde que se refiram ao tema principal. Muitos são os textos que se prestam a um esboço óbvio. Eis um exemplo baseado em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Título, por que Jesus veio? Primeiro ponto, o Filho do Homem veio buscar o perdido. Segundo ponto, o Filho do Homem veio salvar o perdido. É óbvio que nesse esboço, o título e o tema são essencialmente os mesmos. Isso é também verdadeiro no exemplo seguinte, que se baseia em João capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Título, o único caminho para Deus. Primeiro ponto, por intermédio de Jesus, o caminho. Segundo ponto, por intermédio de Jesus, a verdade. Terceiro ponto, por intermédio de Jesus, a vida. Em nosso ministério, não devemos deixar de utilizar textos como esses, tão óbvios em sua estrutura. Entretanto, para o aluno que procura adquirir a habilidade de elaborar sermões textuais, é aconselhável evitar os esboços fáceis e concentrar seus melhores esforços em textos que lhe desafiem a mente. 6. O contexto do qual se tira o texto deve ser cuidadosamente observado e relacionado com ele. Para uma interpretação correta das Escrituras, é fundamental relacionar o texto com seu contexto. O desprezo a essa regra pode resultar em sérias distorções da verdade ou na incompreensão total da passagem estudada. Tomemos como exemplo Colossenses capítulo 2, versículo 21. Não manuseie, não prove, não toque. Não manuseie, não prove, não toque. Se tirarmos esse versículo do contexto, provavelmente cometeremos o erro de supor que Paulo insiste em uma forma de asceticismo rigoroso,
Mas, lido no seu contexto, Colossenses capítulo 2, versículo 21, refere-se a regras e regulamentos que os falsos mestres buscavam impor aos cristãos de Colossos. Textos extraídos de partes históricas da Escritura também perdem a significação, a menos que se estude com cuidado seu relacionamento com o contexto. Este detalhe se torna óbvio em Daniel capítulo 6, versículo 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. As orações e ações de graças de Daniel nessa ocasião só assumem significação própria se forem relacionadas à ameaça contra a sua vida, descrita nos versículos anteriores. 7. Alguns textos contêm comparações ou contrastes que podem ser mais bem explorados pelo exame de suas similaridades ou diferenças propositadas. O tratamento de textos desse tipo dependerá da observação cuidadosa do conteúdo do versículo ou dos versículos em questão. Em Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6, temos uma comparação estabelecida entre o que o Senhor disse e o que podemos dizer em consequência dessa afirmação. Uma rápida verificação nesses versículos torna óbvia a comparação. Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Observe o contraste tríplice em Provérbios capítulo 14, versículo 11. Diz o texto: a casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. É evidente que a escolha de palavras foi propositada a fim de dar ênfase à diferença entre os ímpios e os justos, a casa e a tenda, e a destruição daquilo que parece uma estrutura mais forte do ímpio, em contraste com a permanência da estrutura mais fraca do justo. Observe também os contrastes em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Neste versículo, encontramos um contraste propositado entre o sofrimento presente e a recompensa futura, entre as dificuldades desta vida e as bênçãos vindouras. Em Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2, lemos: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O esboço seguinte sugere como tratar um texto que contém um contraste, como encontrado aqui. Título: O homem feliz. Assunto: 2 aspectos do caráter piedoso. Primeiro ponto: o aspecto negativo, separação dos que praticam o mal. Versículo 1. Segundo ponto: o aspecto positivo, devoção à lei de Deus. Versículo 2. 8. 2 ou 3 versículos, tirados de partes diferentes da Escritura, podem ser reunidos e tratados como se fosse um texto único. Em vez de usar 1 ou 2 desses versículos para apoiar a primeira divisão principal e o restante para sustentar a segunda, podemos uni-los como se fossem um só texto, e dessa combinação extrair as divisões principais. Tal combinação deve ser feita somente quando os versículos têm relacionamento definido. Feita corretamente, uma mensagem textual desse tipo torna-se um meio valioso de reforçar a verdade espiritual. Tomemos, por exemplo, Atos capítulo 20, versículos 19 e 20, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Note que essas duas passagens tratam do ministério do apóstolo Paulo. Servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Atos capítulo 20, versículos 19 e 20.
Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Primeiro ponto. Deve ter sido um ministério humilde. Servir ao Senhor com toda a humildade. Segundo ponto. Deve ter sido um ministério fiel. Não deixei de pregar-lhes. Quarto ponto. Deve ter sido um ministério... Primeiro ponto, deve ter sido um ministério humilde, servir ao Senhor com toda a humildade. Segundo ponto, deve ter sido um ministério fervoroso e com lágrimas. Terceiro ponto, deve ter sido um ministério fiel, não deixei de pregar-lhes. Quarto ponto, deve ter sido um ministério de ensino, ensinei-lhes tudo publicamente. Quinto ponto, deve ter sido um ministério trabalhoso, trabalhei mais do que todos eles. Sexto ponto, deve ter sido um ministério de poder divino, não eu, mas a graça de Deus comigo. Um título adequado para esse esboço seria o ministério que faz diferença. Série de sermões textuais. Com um pouco de criatividade, mediante a escolha de um tema geral e de vários textos que tratam do assunto, as mensagens textuais podem ser facilmente dispostas em séries. Cada texto torna-se, então, a base de uma mensagem. Para o nosso primeiro exemplo, escolhemos a palavra vir, como base de uma série de mensagens intitulada Os Melhores Segredos de Deus. Observe que cada texto contém o verbo vir. O segredo do discipulado. Baseado em Mateus capítulo 19, versículo 21. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. O segredo do descanso. Baseado em Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O segredo da confiança, baseado em Mateus capítulo 14, versículos 28 e 29. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. O segredo da satisfação, baseado em João capítulo 7, versículo 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Outra série de mensagens textuais pode receber o título Louvores dos Inimigos de Cristo. É significativo notar que algumas das mais admiráveis afirmativas acerca de Cristo registradas nos evangelhos vieram de homens que se opunham a ele ou o rejeitavam. Damos título a 4 dessas afirmativas para uma série intitulada Os Louvores dos Inimigos de Cristo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Lucas 15, 2. Título: Jesus, o amigo dos pecadores. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. João 11:47. Título: Jesus, o operador de milagres. Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Mateus 27:42. Título: Jesus, o Salvador que não pode salvar-se. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Lucas 23:4. Título: Jesus, o homem perfeito. A Bíblia apresenta pelo menos 7 ocasiões em que o Senhor chama o indivíduo pelo nome 2 vezes seguidas. A repetição na Escritura tem o objetivo de dar ênfase, e o pregador pode utilizar algum ou todos esses chamados para uma interessante série de mensagens. Eis 4 desses chamados duplos. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Gênesis capítulo 22, versículos 11 e 12. Título: chamado à confiança. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui,
respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Êxodo capítulo 3, versículos 4 e 5. Título: Chamado ao serviço. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, versículos 41 e 42. Título: Chamado à comunhão. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Atos capítulo 9, versículo 4. Título: Chamado à submissão. Todo mensageiro deve familiarizar-se com as 7 últimas palavras, isto é, as afirmativas de Cristo enquanto pregado na cruz. É importante que o pregador tenha pelo menos 2 ou 3 mensagens baseadas nessas afirmativas e, à medida que o tempo permite, tente desenvolver uma série de mensagens para o período que antecede a Páscoa, sobre todas as 7. A série toda pode intitular-se Palavras da Cruz, com títulos de sermões como estes: Intercessão na cruz, baseado em Lucas 23, versículos 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e a outra à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Salvação na cruz, baseado em Lucas 23, versículo 42 e 43. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Afeição na cruz, baseado em João capítulo 19, versículos 25 ao 27. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Aí está o seu filho. E ao discípulo: Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Desprezado na cruz, baseado em Mateus 27, versículo 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Sede na cruz, baseado em João capítulo 19, versículo 28 e 29. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Triunfo na cruz, baseado em João capítulo 19, versículo 30. Tendo-o provado, disse Jesus: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. O livro de Salmos oferece textos apropriados para uma série de sermões sobre os males comuns da humanidade. Para um sermão sobre a depressão, podemos escolher Salmos capítulo 42, versículo 11, sobre o temor, Salmos capítulo 56, versículo 3, sobre a culpa, Salmos capítulo 51, versículos 2 e 3, sobre problemas, Salmos 25, versículos 16 e 17, sobre o desapontamento, Salmos capítulo 49, Salmos capítulo 41, versículos 9 e 10. O mesmo livro pode fornecer material para um grupo de mensagens sobre as bênçãos nos Salmos, cada uma baseada na frase: Feliz é o homem que. Uma mensagem pode ter o título: A felicidade do homem piedoso, tirada de Salmos capítulo 1, versículo 1. Outra pode ser chamada A felicidade do homem que perdoa, tendo por base Salmos capítulo 32, 1 e 2. A consulta a uma concordância completa fornecerá a informação necessária para outras bem-aventuranças. Outra série de mensagens pode versar sobre as reivindicações de Cristo, tirada das declarações Eu sou de Jesus no Evangelho de João, tais como: Eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os exemplos anteriores são
Os exemplos anteriores são suficientes para indicar ao aluno como é possível formular um plano de sermões textuais das Escrituras. Esse tipo de pregação ordenada dá continuidade de pensamento aos sermões e pode despertar grande interesse se forem adequadamente dispostos e desenvolvidos. Conclusão. Ao terminar a discussão do sermão textual, notemos o esboço em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Observe neste exemplo que, de acordo com a definição de sermão textual, as divisões principais são tiradas inteiramente do próprio texto, ao passo que as subdivisões não derivam necessariamente do texto, mas têm por base outras passagens bíblicas. Título: O Salvador dos Pecadores. Assunto: Características de nosso Salvador. Primeiro ponto: Ele é um Salvador perfeito. 1. Nunca pecou contra Deus ou contra o homem. João, capítulo 18, versículo 38, capítulo 19, versículo 4. Mateus, capítulo 27, versículo 3 e 4. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. 2. Foi íntima e exteriormente perfeito. Mateus, capítulo 17, versículo 5. Hebreus, capítulo 10, versículos 5 ao 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segundo ponto, é um Salvador vicário. 1. Levou nossa culpa na cruz. Isaías, capítulo 53, versículo 6. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 2. Morreu para salvar-nos de nossos pecados. Romanos, capítulo 4, versículo 25. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Terceiro ponto, é um Salvador que justifica. 1. É o meio pela graça de nossa justificação perante Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 24. 2. Torna-se nossa justiça mediante a fé em sua obra redentora. Romanos, capítulo 3, versículo 21 e 22. Capítulo 5, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. O principiante, em geral, encontra muita dificuldade no preparo de esboços textuais. Isso deve-se ao fato de que sua formulação muitas vezes requer exame cuidadoso das divisões naturais do texto. Entretanto, essa dificuldade não deve constituir um obstáculo, mas um desafio para adquirir a capacidade de desenvolver sermões textuais. À medida que se dedica à tarefa, o aluno conquistará, talvez sem perceber, a habilidade de descobrir o esboço oculto no texto, além de familiarizar-se cada vez mais com preciosos trechos da Palavra de Deus. O mensageiro aplicado também encontra outra recompensa nos sermões textuais, que se manifesta no momento da pregação. O jovem pregador, à medida que revelar as riquezas contidas no texto, notará como sua mensagem agrada os que têm a alma preparada para receber o alimento que até mesmo um único versículo da Escritura pode oferecer. Exercícios. 1. Prepara um esboço textual sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, com título, assunto e divisões principais. Nesse e em todos os demais esboços textuais a serem preparados, escreva depois de cada divisão principal a parte do texto que lhe dá apoio. 2. Prepare um esboço textual sobre Tito, capítulo 2, versículo 11 e 13, como no exercício anterior. 3. Procure um texto e, empregando o método de abordagem múltipla, elabore 2 esboços do mesmo texto. Escreva o texto por extenso e indique o título, o assunto e as divisões principais de cada esboço. 4. Use apenas a segunda parte de Salmos, capítulo 51, versículo 7, como texto e formule um esboço, apresentando o título, assunto e divisões principais. 5. Procure textos, não mais de 3 versículos, para cada uma das seguintes ocasiões. A. Um sermão para o dia do Ano Novo. B. Um sermão para o Dia dos Pais. C. Um sermão para culto de apresentação de bebê. D. Uma mensagem fúnebre para um pai ou mãe cristão. E. Um culto de casamento. F. Um culto evangelístico. G. Uma reunião de jovens. H.
uma mensagem missionária. I, um culto de domingo de manhã. J, uma mensagem para cristãos envolvidos na igreja. Escreva cada texto por extenso, na ordem apresentada anteriormente e dê um título apropriado a cada um. 6. Prepare um esboço textual sobre Daniel, capítulo 6, versículo 10, indicando o título, assunto e divisões principais. 7. Em Gênesis, capítulo 39, versículos 20 e 21, há um contraste propositado entre os versículos 20 e 21. Faça um esboço baseado nessas passagens com título, assunto e divisões principais. 8. A primeira parte de Êxodo, capítulo 33, 11, diz: O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, diz: Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Combine esses dois textos e prepare um esboço textual com título, assunto e divisões principais dos versículos combinados. Meu Deus. 9. Este capítulo contém os títulos para uma série de 4 mensagens sobre louvores dos inimigos de Cristo. Copie aqueles títulos e acrescente mais 3 louvores, citando o texto e dando título a cada um. 10. Faça a relação de uma série de 5 textos apropriados para o culto de ceia. Cite cada texto completo e dê um título a cada um. Prepare um esboço textual usando o primeiro texto em sua série de mensagens para ceia, com título, assunto e divisões principais. Capítulo 3. O sermão expositivo. Definição de sermão expositivo. O sermão expositivo é o modo mais eficaz de pregação, porque ele forma, com o tempo, mais que todos os outros tipos de mensagem, uma congregação cujo ensino é fundamentado na Bíblia. Ao expor uma passagem da Escritura, o mensageiro cumpre a função primária da pregação, a saber, interpretar a verdade bíblica, o que nem sempre se pode dizer dos outros tipos de sermão. Sermão expositivo é aquele em que uma passagem mais ou menos extensa da Escritura é interpretada em função de um tema ou assunto. A maior parte do material desse tipo de sermão provém diretamente da passagem, e o esboço contém uma série de ideias progressivas que giram em torno de uma ideia principal. Note que, de acordo com a definição, o sermão expositivo baseia-se em uma passagem mais ou menos extensa da Escritura. A passagem pode consistir em poucos versículos ou incluir um capítulo inteiro, ou até mesmo mais de um capítulo. Para o nosso objetivo, porém, usaremos um mínimo de 4 versículos, mas não estabeleceremos limite de número. A definição também afirma que uma passagem mais ou menos extensa da Escritura é interpretada em função de um tema ou assunto. James Gray dá ao grupo de versículos que formam a base do sermão expositivo o nome de unidade expositiva, a qual mais especificamente consiste em um número de versículos dos quais emerge uma ideia central. Embora o sermão expositivo, como o sermão temático e textual, gira em torno de um tema, nele o tema é extraído de vários versículos, não de apenas 1 ou 2. A mesma definição declara que a maior parte do material desse tipo de sermão provém diretamente da passagem. A mensagem expositiva não apresenta apenas as ideias principais da passagem. Os detalhes também são parte do material principal do sermão e devem ser corretamente explicados. Portanto, quando derivamos todas as subdivisões, bem como as divisões principais do mesmo trecho bíblico, e quando todas essas divisões são corretamente expostas ou interpretadas, podemos concluir que o esboço se baseia diretamente na passagem escolhida. Devemos ter em mente, no decorrer do sermão expositivo, o tema da passagem e, à medida que desenvolvemos a ideia principal, adicionar ao esboço uma série de ideias progressivas relacionadas com o tema. Isso, sem dúvida, ficará mais claro para o leitor ao observar os exemplos dados neste capítulo. Uma parte importante de nossa definição deve ser enfatizada. Sermão expositivo é aquele em que uma passagem mais ou menos extensa da Escritura é interpretada,
Examine com cuidado as últimas palavras. Na exposição, cabe-nos esclarecer ou elucidar o significado do texto bíblico. É essa a finalidade da pregação expositiva: tornar o significado das Escrituras claro e simples. Para tanto, precisamos estudar os detalhes até dominá-los. Ver capítulo 9. Lembre-se, porém, de que a elucidação de uma passagem bíblica deve ter como objetivo relacionar o passado com o presente, ou seja, mostrar que a verdade é aplicável aos dias de hoje. Diferença entre o sermão textual e o expositivo. É importante, a esta altura, que se compreenda claramente a diferença entre o sermão textual e o expositivo. Já vimos que o sermão textual é aquele em que as divisões principais derivam de um texto constituído de uma breve passagem bíblica, em geral um único versículo ou dois, ou até mesmo parte de um versículo. No caso do sermão expositivo, o texto pode ser uma parte mais ou menos extensa da Bíblia, às vezes um capítulo inteiro ou até mais, e as divisões provêm da passagem. Na mensagem textual, as divisões oriundas do texto são usadas como linha de sugestão, isto é, indicam a tendência do pensamento a ser seguido no sermão, permitindo que o pregador tire de qualquer parte da escritura subdivisões ou ideias para a elaboração do esboço, de acordo com o desenvolvimento lógico dos pensamentos contidos nas divisões principais. O sermão expositivo, por sua vez, obriga o pregador a extrair todas as subdivisões, bem como as divisões principais da mesma unidade bíblica que pretende expor. Dessa maneira, o sermão todo consiste na exposição de uma passagem bíblica, que se converte no próprio tecido do discurso. Em outras palavras, a argumentação toda provém diretamente do texto, e o sermão torna-se definitivamente interpretativo. Como afirmamos no capítulo 2, alguns textos, embora compreendam um único versículo ou dois, contêm tantos detalhes que podemos extrair da mesma passagem não apenas as divisões principais, mas também as subdivisões. Quando isso é feito, o sermão textual é tratado expositivamente e o discurso todo passa a ser uma exposição do texto. Exemplos de esboços de sermão expositivo. Como primeiro exemplo do esboço de sermão expositivo, usaremos Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 18. Para que o aluno siga o procedimento usado na elaboração do esboço, recomendamos que, primeiro, leia a passagem várias vezes e a estude com cuidado. Sugerimos repetir esse procedimento antes de examinar cada um dos outros esboços deste capítulo e no restante do livro. Um exame, por breve que seja, de Efésios capítulo 6, dos versículos 10 ao 18, leva-nos a concluir que Paulo trata da batalha espiritual do cristão e procura apresentar os vários aspectos relacionados a esse conflito, para que o Filho de Deus possa tornar-se um guerreiro bem-sucedido. Com um exame mais profundo, veremos que nos versículos 10 a 13, o apóstolo estimula o cristão a ser corajoso e firme em face de inimigos espirituais. Em outras palavras, Paulo refere-se nesses versículos ao moral do cristão. Os versículos 14 e 17 lidam com as diferentes partes da armadura que o Senhor providenciou para o cristão diante de inimigos sobre-humanos. Concluímos, portanto, que essa seção pode ser intitulada A Armadura do Cristão. Mas, antes de terminar a discussão dos aspectos envolvidos nessa guerra espiritual, o apóstolo acrescenta o versículo 18. Nesse ponto, ele recomenda ao cristão vestido com a armadura de Deus que se entregue à oração incessante no Espírito e à intercessão perseverante por todos os santos. É óbvio, pois, que o aspecto final apresentado por Paulo, em conexão com o conflito espiritual, é a vida de oração do cristão. Agora estamos prontos para elaborar um esboço dos 3 aspectos principais ligados à guerra espiritual. Primeiro ponto, o moral do cristão, versículos 10 ao 13. Segundo ponto,
a armadura do cristão, versículos 14 ao 17. Terceiro ponto, a vida de oração do cristão, versículo 18. Examinando mais atentamente os versículos 10 a 13, vemos que o apóstolo acentua pelo menos 2 aspectos do moral do cristão. Para começar, ele solicita ao cristão que, no conflito espiritual, ponha sua confiança no Senhor e, feito isso, permaneça firme. Não importa que seus inimigos pareçam grandes e poderosos. No desenvolvimento do esboço expositivo, podemos descobrir 2 subdivisões sobre a divisão principal, moral do cristão. Primeira, o moral do cristão deve ser elevada. Segunda, o moral do cristão deve ser firme. Na segunda seção da unidade expositiva, a saber, nos versículos 14 e 17, observamos que as diferentes partes da armadura do cristão podem ser agrupadas em 2 relações principais. As primeiras peças do equipamento constituem a armadura defensiva e o último item da lista, a espada do Espírito, a armadura ofensiva. A propósito, é interessante notar que a armadura não provê proteção alguma para as costas, pela razão óbvia de que o Senhor não pretende que seus soldados se virem e fujam no dia da batalha. Uau! A seção final, no versículo 18, também pode ser subdividida em 2 partes. A primeira parte do versículo revela como a vida de oração do cristão deve ser persistente, enquanto a segunda diz que todo o esforço deve ser feito a favor de outros. Feitas essas observações, estamos prontos para apresentar o esboço completo, com todas as divisões principais e subdivisões oriundas da mesma passagem. Título: O bom combate da fé. Assunto: aspectos relacionados com a guerra espiritual do cristão. Primeiro ponto: o moral do cristão, versículos 10 a 14, parte A. 1. Deve ser elevado, versículo 10. 2. Deve ser firme, versículo 11 ao 14a. Segundo ponto, a armadura do cristão, versículo 14 ao 17. 1. Deve ter caráter defensivo, versículo 14 ao 17, parte A. 2. Deve também ter caráter ofensivo, versículo 17, parte B. Terceiro ponto, a vida de oração do cristão, versículo 18. 1. Deve ser persistente. 2. Deve ser intercessora. Para que o sermão seja verdadeiramente expositivo, devemos interpretar ou explicar corretamente as subdivisões, bem como as divisões principais. Dessa maneira, o pregador cumpre a finalidade da exposição, que é derivar da passagem a maior parte do material do sermão e expor seu conteúdo com relação ao único tema principal. Selecionamos Êxodo capítulo 14, versículos 1 ao 14, como segundo exemplo de sermão expositivo. Não podemos, a esta altura, examinar todos os procedimentos exegéticos dessa passagem, mas, enquanto não os compreendermos, não estaremos preparados para elaborar um sermão expositivo. Entretanto, depois de fazer o exame cuidadoso do texto, estaremos prontos para construir um esboço da passagem bíblica. Escolhemos como ponto principal as lições a serem tiradas do beco sem saída, pois é óbvio que, como o povo de Israel no Mar Vermelho, às vezes também nos encontramos em situações das quais não sabemos como lidar. Com essa ideia em mente, extraímos várias lições ou verdades do texto, como segue. Primeiro ponto. Beco sem saída é o lugar a que, às vezes, Deus nos leva. Versículo 1 ao 4, parte A. Segundo ponto. Beco sem saída é o lugar em que Deus nos prova. Versículo 4b ao 9. Terceiro ponto. Beco sem saída é o lugar em que, às vezes, falhamos com o Senhor. Versículo 10 ao 12. Quarto ponto. Beco sem saída é o lugar em que Deus nos ajuda. Versículos 13 e 14. Para ver como essas verdades foram derivadas do texto, volte a passagem uma vez mais e examine o desenvolvimento do esboço ponto por ponto.
Êxodo 14, do 1 ao 14, não apenas oferece 4 lições principais, mas também todas as subdivisões para o esboço. O texto fornece, assim, a maior parte do material necessário para o sermão. Agora, apresentamos o esboço do Êxodo 14, 1 ao 14, mostrando as subdivisões sob suas respectivas divisões principais. Título: Beco sem saída. Primeiro ponto: beco sem saída é o lugar a que, às vezes, Deus nos leva. Versículo 1 ao 4, parte A. 1. Mediante ordem específica. 2. Para seus propósitos. Versículos 3 e 4, parte B. Segundo ponto: beco sem saída é o lugar em que Deus nos prova. Versículos 4b, parte B, ao 9. 1. No caminho da obediência. Versículo 4b, parte B. 2. Permitindo que nos sobrevenham circunstâncias difíceis. Versículos do 5 ao 9. Terceiro ponto: beco sem saída é o lugar em que, às vezes, falhamos com o Senhor. Versículos 10 ao 12. 1. Por nossa falta de fé, versículo 10. 2. Por nossas reclamações, versículo 11 e 12. Quarto ponto: beco sem saída é o lugar em que Deus nos ajuda, versículos 13 e 14. 1. No momento certo, versículo 13. 2. Tomando o controle, versículo 14. Uma vez mais, compare esse esboço com o texto e veja por si mesmo que as subdivisões, à semelhança das divisões principais, foram todas sugeridas pela passagem. Baseamos nosso terceiro exemplo de sermão expositivo em um esboço sobre Lucas, capítulo 19, dos versículos do 1 ao 10. Depois de um estudo exegético da passagem, tratamos esses versículos tendo por tema a conquista de Zaqueu, um homem perdido. Que diz essa passagem acerca de nosso assunto? Examinando-a cuidadosamente, descobrimos os seguintes fatos principais, os quais fornecem a análise da passagem. Primeiro ponto: buscando Zaqueu, versículo do 1 ao 4. Segundo ponto: sendo amigo de Zaqueu, versículo do 5 ao 7. Terceiro ponto: a salvação de Zaqueu, versículo 8 ao 10. Examinemos a passagem mais cuidadosamente agora e consideremos o que o texto contém com respeito a esses pontos principais. O resultado de nosso estudo revela, sob a primeira divisão principal, 2 aspectos relacionados com a busca de Zaqueu. 1. A busca que Jesus fez para encontrar Zaqueu foi concluída sem estardalhaço. 2. A visita de Cristo a Jericó estimulou o coração de Zaqueu a interessar-se em vê-lo. Na segunda divisão principal, vemos 2 outros grupos. 1. Jesus fez-se amigo de Zaqueu, um homem que não tinha amigos, convidando-se para ir à casa dele. 2. O convite que Jesus fez a si mesmo para ir à casa de Zaqueu teve duplo sentido: agradável sobre Zaqueu e desagradável sobre o povo de Jericó. Sob a terceira divisão principal, encontramos os seguintes fatos. 1. A salvação de Zaqueu evidencia-se pela mudança extraordinária ocorrida imediatamente. 2. Cristo declara a salvação de Zaqueu em termos inconfundíveis. A passagem deixa claro que Zaqueu, o pecador perdido, encontrou um amigo em Jesus, ou melhor, Jesus o encontrou. Escolhemos, pois, para título da mensagem, Conquistado pelo Amor. Agora estamos prontos para organizar nosso esboço. Título: Conquistado pelo Amor. Primeiro ponto: